A vida de um cowboy, rotina, desafios e verdades sobre quem realmente viveu no Oeste. E aí, pessoal? Antes de começarmos essa jornada pelo Velho Oeste, se vocês gostam de conteúdo sobre história e curiosidades que ninguém conta, se inscrevam no canal Diff Western e deixem aquele like maroto. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias incríveis para vocês. Agora, vamos ao que interessa. Quando você pensa em cowboy, o que vem à mente? Duelos ao meio-dia? Salões cheios de fumaça e uísque? Homens solitários cavalgando pelo pôr do sol com chapéus perfeitos e botas reluzentes? Bom, sinto muito desapontá-los, mas a realidade era bem diferente. E quando digo diferente, quero dizer completamente oposta ao que Hollywood nos vendeu por décadas. A verdade é que ser cowboy não era exatamente o trabalho dos sonhos que os filmes pintaram. Na verdade, era um dos trabalhos mais duros, perigosos e mal pagos que existiam no século XIX. Mas hey, pelo menos tinham cavalos, né? Bem, sobre isso também temos algumas surpresas para vocês. Primeiro, vamos quebrar alguns mitos básicos. O Velho Oeste que conhecemos dos filmes existiu por um período muito específico e muito curto na história americana, basicamente entre 1860 e 1890. Apenas 30 anos. Para terem uma ideia, o iPhone existe há mais tempo do que durou a era clássica dos cowboys. Irônico, não acham? E aqui vai uma verdade que vai chocar muitos de vocês. A maioria dos cowboys eram jovens, muitos ainda adolescentes. Estamos falando de garotos de 16, 17, 18 anos fazendo um trabalho que exigia resistência física extrema. Por que tão novos? Simples. Os mais velhos eram espertos demais para aceitar esse tipo de trabalho. O dia típico de um cowboy começava às 4 da manhã. Isso mesmo, 4 da manhã. Nada de acordar com o galo cantando romanticamente ao amanhecer. Eles acordavam no escuro total, muitas vezes com chuva, vento ou neve. A primeira tarefa era verificar o gado, e isso significava montar a cavalo ainda meio dormindo e dar uma volta completa ao redor do rebanho para ter certeza de que nenhuma vaca tinha fugido durante a noite. Depois vinha o café da manhã. E aqui temos outro mito para quebrar. Não era nada daquelas refeições fartas que vemos nos filmes. Geralmente era café preto forte o suficiente para acordar um morto, feijão, e se tivessem muita sorte, um pedaço de carne seca que mais parecia couro. Delicioso, né? O trabalho principal de um cowboy era cuidar do gado. Parece simples, mas vamos pensar. Estamos falando de cuidar de centenas, às vezes milhares de animais de 500 quilos cada um, que basicamente faziam o que queriam. As vacas não sabem que você está tentando levá-las para algum lugar específico, então basicamente é como tentar organizar uma festa de criança, só que as crianças pesam meia tonelada e têm chifres. Mas o que realmente definia a vida de um cowboy eram as famosas cattle drives, as jornadas para levar o gado do rancho até as estações de trem nas cidades. Essas viagens podiam durar meses. Imaginem passar 3 meses montados em um cavalo, comendo feijão e carne seca, dormindo no chão duro, enfrentando tempestades, rios caudalosos, animais selvagens, ocasionalmente, grupos hostis. E por falar em cavalos, aqui está outro mito para derrubar. Cowboys não tinham o cavalo. Eles tinham vários cavalos, porque um só animal não aguentaria o trabalho pesado. Cada cowboy geralmente tinha entre 6 a 10 cavalos em sua remuda, o conjunto de cavalos que usavam em rodízio. E não eram aqueles cavalos majestosos dos filmes. Eram animais pequenos, resistentes, muitas vezes com temperamento questionável. Agora, vamos falar sobre dinheiro. Um cowboy ganhava entre 25 e 40 dólares por mês. Para terem uma ideia do que isso significava na época, um professor ganhava cerca de 75 dólares mensais. Ou seja, ensinar crianças a ler pagava quase o dobro do que passar meses no meio do nada cuidando de gado bravo. Mas talvez vocês estejam pensando, mas pelo menos tinham aventura, liberdade, vida ao ar livre. Bom, sobre isso temos que conversar também. A liberdade de um cowboy era bastante relativa. Eles trabalhavam para fazendeiros ricos, seguiam ordens rígidas e tinham horários mais rigorosos que muitos trabalhos urbanos da época. E aquela imagem do cowboy solitário cavalgando pelo horizonte? Pure ficção.
Cowboys trabalhavam em grupos, dependiam uns dos outros para sobreviver, e a vida solitária era na verdade o que mais temiam. No meio do nada, com perigos por todos os lados, estar sozinho era praticamente uma sentença de morte. Agora eu faço uma pergunta para vocês: será que vocês trocariam sua vida atual pela vida de um cowboy do século XIX? Pensem bem, sem internet, sem Netflix, sem delivery, acordando às 4 da manhã todos os dias para cuidar de gado temperamental, ganhando uma miséria e correndo risco de vida constantemente. Deixem nos comentários, vocês acham que a vida de cowboy era realmente mais livre e aventureira, ou apenas mais dura e perigosa? E me contem, qual aspecto da vida no Velho Oeste vocês sempre quiseram conhecer melhor? Porque essa foi apenas a ponta do iceberg, pessoal. Ainda temos muito mais histórias surpreendentes para contar sobre a vida real no Velho Oeste, incluindo algumas verdades que vão fazer vocês repensarem tudo o que achavam que sabiam sobre cowboys. Agora que já estabelecemos que a vida de cowboy não era exatamente um comercial da Marlboro, vamos mergulhar mais fundo nos detalhes que Hollywood preferiu omitir. E acreditem, tem coisa que vocês não vão conseguir desver depois que eu contar. Vamos começar com algo básico: higiene pessoal. Ou melhor, a completa falta dela. Cowboys passavam semanas, às vezes meses, sem tomar banho. E não estou falando de pular um dia ou dois no chuveiro. Estou falando de literalmente não ver água limpa por semanas seguidas. O resultado? Bom, vamos dizer que o cheiro de um grupo de cowboys podia ser sentido a quilômetros de distância. Não é à toa que eles dormiam ao ar livre. E por falar em dormir, esqueçam aquelas imagens românticas de cowboys dormindo tranquilamente sob as estrelas. A realidade era dormir no chão duro, muitas vezes molhado, com uma sela como travesseiro e um cobertor fino como única proteção contra elementos. Chuva, granizo, neve, vento, não importava o clima, eles dormiam do lado de fora. Motéis não existiam no meio do nada. Mas o que realmente tornava a vida difícil eram os perigos constantes. E não estou falando apenas de bandidos e índios, como os filmes adoram mostrar. Os perigos reais eram bem mais mundanos e, ironicamente, bem mais mortais. Cavalos empacando e jogando o cavaleiro no chão, pisoteamento por gado em pânico, acidentes com cordas, afogamentos em travessias de rios, picadas de cobra, doenças e infecções que não tinham tratamento. Vocês sabiam que mais cowboys morreram de diarreia do que em duelos? Isso mesmo! A disenteria matava mais homens do que as famosas showtoads dos filmes. A comida mal conservada, água contaminada e condições de higiene precárias faziam da diarreia uma sentença de morte no meio do deserto. E já que estamos falando de doenças, vamos abordar outro aspecto que Hollywood não mostra: a solidão psicológica. Cowboys passavam meses sem contato com civilização, sem família, sem amigos além dos companheiros de trabalho. A depressão e o alcoolismo eram epidêmicos entre eles. Por isso que quando finalmente chegavam a uma cidade após meses de trabalho, gastavam todo o dinheiro que haviam ganho em uma única noite de bebedeira e entretenimento. Falando em entretenimento, as cidades do Velho Oeste eram bem diferentes do que vemos nos filmes. Não eram lugares pitorescos cheios de personagens coloridos. Eram basicamente campos de mineração ou pontos de parada para o gado, com uma população majoritariamente masculina, violenta e desesperada. As famosas salons existiam, sim, mas eram estabelecimentos sujos, perigosos, onde brigas eram mais comuns que conversas civilizadas. E aqueles duelos ao meio-dia na rua principal? Praticamente não existiam. A maioria das mortes violentas no Velho Oeste acontecia em brigas de bar, disputas por cartas ou discussões que escalavam rapidamente. O famoso duelo de honra era coisa de filme. Na vida real, se alguém queria matar outra pessoa, geralmente atirava pelas costas e pronto. Mas vamos voltar ao trabalho em si. Uma das tarefas mais temidas pelos cowboys era a marcação do gado. Imaginem passar dias inteiros segurando bezerros de 200 quilos enquanto outro cowboy marca eles com ferro em brasa. O cheiro de pelo e carne queimada, os berros dos animais, o trabalho físico extenuante sob o sol escaldante. E isso quando os bezerros cooperavam, o que raramente acontecia. Outra tarefa brutal era a castração dos touros. Não vou entrar em detalhes gráficos aqui, mas digamos que não era um trabalho para os fracos de estômago. E tinha que ser feito regularmente,
porque touros inteiros eram impossíveis de controlar em grandes rebanhos. E aquelas famosas botas de cowboy que todo mundo acha estilosas? Elas tinham uma função muito específica: proteger as pernas de espinhos, cobras e chutes de cavalos. Os saltos altos serviam para evitar que o pé escorregasse do estribo. E os bicos pontudos? Para enfiar o pé rapidamente no estribo, especialmente útil quando você está sendo perseguido por um touro bravo ou precisa montar às pressas. O chapéu também não era fashion statement. Era proteção contra sol, chuva e galhos baixos. E aqueles chapéus perfeitos dos filmes? Após algumas semanas de trabalho real, ficavam sujos, amassados e fedorentos como o resto do equipamento. Agora, uma curiosidade que poucos sabem: muitos cowboys eram ex-escravos recém-libertados. Estima-se que cerca de 25% dos cowboys eram afro-americanos. Esses homens viam no trabalho de cowboy uma das poucas oportunidades de emprego disponíveis após a abolição da escravatura. Havia também cowboys mexicanos, chamados de vaqueros, que na verdade foram os inventores de muitas das técnicas e equipamentos que associamos aos cowboys americanos. Irônico que em muitos filmes eles apareçam como vilões ou personagens secundários, quando na verdade foram os pioneiros da profissão. E vocês acham que as mulheres ficavam de fora dessa história? Engano total. Existiam sim mulheres cowboys, chamadas de cowgirls, embora fossem minoria. Algumas se disfarçavam de homens para conseguir trabalho, outras eram aceitas abertamente, especialmente em ranchos familiares onde a mão de obra era escassa. Mas aqui vai uma pergunta interessante. Vocês acham que o trabalho pesado e perigoso justificava o salário baixo que os cowboys recebiam? Ou será que eles eram simplesmente explorados pelos fazendeiros ricos? E me digam uma coisa: depois de tudo que contei até agora, vocês ainda acham que a vida de cowboy era mais aventureira que perigosa? Deixem nos comentários qual aspecto da vida real dos cowboys mais os surpreendeu até agora. Beleza, pessoal? Agora que já desconstruímos a imagem glamourosa dos cowboys, vamos entrar numa parte ainda mais interessante: como eles realmente passavam o tempo e o que faziam quando não estavam sendo heróis do Velho Oeste. Vocês sabiam que a atividade favorita dos cowboys não eram duelos ou perseguições? Era jogar cartas. Isso mesmo. Poker, blackjack e outros jogos de azar eram a principal forma de entretenimento. E aqui temos um plot twist interessante. Muitos cowboys eram péssimos jogadores e perdiam o salário de meses inteiros em uma única noite. Imaginem trabalhar 3 meses no meio do nada, enfrentando todos aqueles perigos que já mencionamos, para perder tudo em uma mesa de pôquer. E por falar em vícios, o alcoolismo era tão comum entre os cowboys que era quase considerado parte da profissão. O uísque barato era a forma mais comum de lidar com a dor física, o estresse e a solidão. Mas não era aquele uísque suave dos filmes, era uma bebida que queimava a garganta e provavelmente causava mais danos que benefícios. Muitos cowboys desenvolviam sérios problemas de saúde por causa da bebida. Agora, vamos falar sobre as famosas Cattle Towns, as cidades para onde os cowboys levavam o gado. Dodge City, Abilene, Kansas City. Esses nomes soam românticos hoje em dia, mas na época eram basicamente centros de prostituição, jogo e violência. Quando um grupo de cowboys chegava após meses de trabalho, essas cidades se transformavam em verdadeiros campos de batalha. E já que tocamos no assunto, vamos abordar algo que os filmes sempre romantizaram: as mulheres no Velho Oeste. A grande maioria das mulheres nessas cidades eram prostitutas, e não por escolha própria, mas por falta de outras oportunidades econômicas. Era um negócio brutal que explorava tanto as mulheres quanto os cowboys desesperados por companhia feminina. Mas nem tudo era tão sombrio. Havia aspectos da vida cowboy que realmente tinham um charme especial. Por exemplo, a música. Cowboys realmente cantavam, mas não aquelas baladas românticas dos filmes. Cantavam canções melancólicas sobre saudade de casa, sobre a dureza da vida, sobre companheiros perdidos. E vocês sabem por que cantavam? Para acalmar o gado durante as longas travessias noturnas. Vacas ficam menos agitadas com música suave. Quem diria que bovinos são apreciadores de boa música? E falando em tradições reais, os cowboys desenvolveram um código não escrito de conduta. Por exemplo, nunca se passava por um cowboy caído sem oferecer ajuda, não importa se era amigo ou inimigo.
No meio do nada, a solidariedade masculina era questão de sobrevivência. Também era considerado crime grave roubar o cavalo de alguém, porque sem cavalo, no meio do deserto, era sentença de morte. Outra coisa interessante, cowboys eram surpreendentemente supersticiosos. Acreditavam em todo tipo de presságio e ritual de sorte. Alguns recusavam-se a usar roupas de cowboys mortos, outros carregavam amuletos específicos, e muitos tinham rituais elaborados antes de montarem cavalos particularmente temperamentais. E já que estamos falando de superstições, vocês sabiam que muitos cowboys eram analfabetos? A taxa de alfabetização entre cowboys era bem baixa, o que tornava a comunicação entre eles bem interessante. Recados importantes eram passados oralmente, e histórias eram contadas e recontadas ao redor das fogueiras. Era uma tradição oral rica, mas que infelizmente se perdeu com o tempo. Falando em comunicação, as cartas para casa eram raríssimas. Primeiro porque muitos não sabiam escrever, segundo porque o sistema postal no Velho Oeste era praticamente inexistente. Famílias ficavam meses sem notícias de seus cowboys. Imaginem a angústia das mães e esposas, sem saber se seus entes queridos estavam vivos ou mortos. Mas vamos falar de algo que os filmes acertaram: os cowboys realmente tinham uma relação especial com seus cavalos. Não era romance hollywoodiano, mas sim uma parceria prática de sobrevivência. Um bom cavalo significava a diferença. Mas espera aí, pessoal. Depois de tudo que contei até agora, vocês devem estar pensando: poxa, então os cowboys eram só trabalhadores explorados vivendo uma vida miserável. Calma, calma. Porque agora eu vou revelar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre toda essa história. Algo que Hollywood jamais mostrou e que poucos historiadores se dão ao trabalho de explicar. Vocês estão prontos para descobrir a verdade mais surpreendente sobre os cowboys? Aqui vai. Os cowboys foram os primeiros trabalhadores globalizados da história moderna. Isso mesmo que vocês ouviram. Enquanto o resto do mundo ainda vivia em comunidades fechadas, trabalhando na mesma região onde nasceram, os cowboys foram os pioneiros de uma economia que conectava diferentes estados, países e até continentes. Pensem bem, um cowboy poderia começar uma cattle drive no Texas, passar pelo Oklahoma, Kansas, e terminar em Chicago, onde o gado seria embarcado para Nova York e até mesmo para a Europa. Eles eram literalmente os elos humanos de uma cadeia econômica internacional. Sem saber, esses simples trabalhadores rurais estavam construindo as fundações do capitalismo global que conhecemos hoje. E aqui está a ironia suprema. Enquanto fazendeiros ricos ficavam milionários vendendo gado para mercados internacionais, os cowboys que tornavam tudo isso possível continuavam ganhando uma miséria. Soa familiar? É exatamente o mesmo padrão de exploração que vemos hoje em multinacionais. Os executivos ficam ricos enquanto os trabalhadores que fazem o serviço pesado mal conseguem pagar as contas. Mas a contribuição dos cowboys para a sociedade moderna vai muito além da economia. Vocês sabiam que muitas técnicas de manejo animal que usamos hoje foram desenvolvidas por cowboys? Métodos de organização de rebanhos, técnicas de marcação, sistemas de rotação de pastagens, tudo isso foi inventado ou aperfeiçoado por esses analfabetos que a elite da época desprezava. E falando em inovação, os cowboys foram pioneiros em logística também. Coordenar o movimento de milhares de cabeças de gado por centenas de quilômetros, calculando pontos de parada, fontes de água, rotas alternativas em caso de problemas, isso exigia um nível de planejamento e execução que faria inveja a qualquer empresa de logística moderna. Agora vou contar para vocês algo que vai explodir suas mentes. A verdadeira razão pela qual Hollywood romantizou tanto os cowboys não foi nostalgia ou admiração pela vida no Oeste. Foi pura propaganda política. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um símbolo de liberdade individual e coragem para contrapor ao comunismo soviético. E o que poderia ser mais americano que o cowboy solitário, independente e corajoso? Mas aqui está o plot twist mais irônico de todos. Os verdadeiros cowboys históricos tinham muito mais em comum com trabalhadores sindicalizados do que com heróis individualistas. Eles dependiam totalmente uns dos outros, dividiam recursos, tomavam decisões coletivas e frequentemente se organizavam para exigir melhores salários e condições de trabalho dos patrões. Existem registros de greves de cowboys já em 1883. Isso mesmo, cowboys fazendo greve como qualquer trabalhador urbano.
Eles paralisavam o trabalho, exigiam aumento salarial e melhores condições. Nada muito heróico ou individualista, apenas trabalhadores lutando por direitos básicos. E vocês querem saber algo ainda mais surpreendente? Muitos ex-cowboys se tornaram líderes sindicais e ativistas trabalhistas nas cidades para onde migraram depois que a profissão acabou. A experiência de organização coletiva que aprenderam cuidando de gado foi fundamental para organizarem trabalhos.